Sabe, eu confesso para vocês que essa semana foi difícil para mim, porque a gente ouve tantas coisas, tantas... Essa época aqui tem sido fácil para você, querido? Tem sido fácil para alguém aqui? Eu nunca pensei que nós viveríamos isso. Geração da minha mãe, geração da minha avó, geração do seu avô, nunca viveram isso. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E eu fiquei, bem pensativo, também triste. Porque a gente acompanha muito as notícias, as coisas que estão acontecendo, e você começa a sucumbir, você começa a pensar, meu Deus, o que vai acontecer com a gente? Eu fui lá conversar com a minha mãe. Irmãos, eu recebi uma força do céu quando eu conversei com a minha mãe, uma coisa extraordinária. E eu comecei a conversar com ela, falei, mãe, eu não sei, eu estou meio preocupado. Tudo que está acontecendo, nós estamos sendo aprisionados cada vez mais. Existe um sistema mundial que está oprimindo, não é só o Brasil, todas as nações. Você já parou para pensar nisso? Na Europa estão segregando de novo, já tem lockdown novamente, estão falando de uma segunda onda. Então é tudo induzindo-nos a ficarmos presos em casa. Cultura do medo, a cultura da opressão. As pessoas na Europa já estão tentando fazer manifestações e a polícia em cima, quebrando o pau na cabeça das pessoas, seja quem for. Nós estamos vivendo um sistema em que nós estamos vivendo uma pré-tribulação. Já é momento, irmãos, já é o começo das dores. Nós já estamos vivendo dias difíceis. E eu fui conversar com a minha mãe e falei, mãe, como é que a gente vai fazer? O Supremo já está dizendo na jurisdição sobre a obrigatoriedade da vacina. Parou para pensar nisso? E essa vacina, o que tem nessa vacina? Existe uma ideia de diminuição da população da humanidade. Irmãos, nós sabemos que o que a gente tem vivido hoje foi algo que foi feito pelo homem. Pastor, mas eu vim aqui para ouvir uma palavra de consolo. Eu já estou bem triste, você está falando, mostrando uma realidade tão difícil. Calma. E eu comecei a ficar meio que deprimido. Falei, Jesus amado, o que vai ser? Olhando para os focos de guerra que estão aparecendo, irmãos, é muitos lugares. E para onde você olha no mapa, existe uma movimentação de violência. Os jovens hoje são muito violentos. Hoje você conversa com jovens, vocês souberam que mais de 70 igrejas foram queimadas no Chile. Ah, pastor, não estou sabendo, eles estão queimando igrejas. Parece que até no Brasil já aconteceu atingir algumas igrejas, depredação. Aí a gente fica pensando, até quanto nós vamos ter essa liberdade de falar do Evangelho? O cerco está se fechando. Cristofobia, até o nosso presidente já falou. O que é isso, pastor Ciro? Se você é cristão, você é inimigo. Escreveram lá, picharam no Chile, morte ao Nazareno. Acho que pode, então eles reconhecem que Jesus está vivo, né? Morte ao Nazareno. E eu fui falar com a minha mãe e falei, mãe, minha mãe colocou a mão na minha cabeça e orou por mim. E nós começamos a conversar sobre a preciosidade da salvação. Você já parou para pensar nisso? Ah, eu sou salvo. A gente não tem a dimensão, nós não temos a dimensão da preciosidade que é isso, do que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Nós não temos. Nós não temos. Nós só vamos saber dessas coisas na eternidade. Quando nós estivermos lá na eternidade, a gente vai saber, Jesus, que coisa maravilhosa, o que o Senhor fez por mim.
sem eu merecer. Mas, vivendo nesses dias tão turbulentos, falei, Senhor, eu preciso de um consolo, eu preciso de algo para a minha alma. Porque, irmãos, uma pessoa que tem um pouquinho de raciocínio, ela já começa a fazer um desdobramento das coisas que podem acontecer. Eu, nessa altura da minha vida, eu queria estar vivendo bem, sei lá, viajando mais, fazendo cursos em outros países, buscando algo sempre de inovação, para que as pessoas possam vir para a igreja. A gente não pode. E eu falei com Deus, falei, Senhor, porque quando a nossa cabeça começa a não conseguir mais raciocinar diante dos problemas, nós temos que buscar na palavra de Deus, irmãos, porque senão a gente não vai achar solução, porque parece que a gente fica torcendo para as coisas acontecerem, politicamente falando. Não é possível, será que eles não vão obrigar a gente a tomar essa vacina? Não pode ser, não pode ser. Então o mundo, pastor, tudo bem, o senhor já colocou que nós estamos vivendo um problema tão grande mundial. Você sabe que no mundo, isso é notícias que eu vou mostrar para você. No mundo, os bilionários já compraram lugares nos bunkers. Mostra para nós aí, olha só. É notícia dos últimos dias, viu, irmão? É coisa que a gente está vivendo. Especialista em bunkers diz que os líderes mundiais sabem que o fim do mundo está próximo. Os ímpios estão sabendo, porque eles estão esperando uma nova onda, um novo vírus. Irmão, pastor, que é isso, pastor? Está deixando eu com medo, calma. Milionários procuram bunkers antiatômicos de luxo para fugir do Covid. Eu ia pedir para o pessoal até para mostrar o que é um bunker, pastor Ciro. É um edifício que é no fundo da terra. Não sei se tem um vídeo lá tem uns vídeos, olha só o que é um bunker. Bunker é isso aí, ó. São fortalezas que são salas, lugares até confortáveis para que as pessoas se protejam. Então você entra dentro de um buraco desse e se protege dos vírus, você se protege de bomba atômica. Essa que é a ideia deles, pastor. E olha só, olha nos lugares nos Estados Unidos onde tem muito desses bunkers, só os milionários. Então na hora certa eles vão receber no seu celular uma informação dizendo, você pode ir para lá, já tem alimento estocado, já tem água. Em Apocalipse, no capítulo 6, do 15 ao 16, diz assim, e os reis da terra, os ricos, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderão nas cavernas, e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Será que nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos? As pessoas estão com medo. Muita gente está saindo dos Estados Unidos, muitos judeus estão saindo dos Estados Unidos com comércio, com empresas grandes, estão indo para o Canadá, estão indo para Israel, porque estão preocupados que uma guerra civil logo após as eleições. Irmãos, existe um sistema satânico, pessoas, a gente vê lideranças que são usadas por Satanás mesmo para oprimir o povo, e é esse tempo que nós temos vivido. Mas como eu disse para vocês, eu pedi a Deus um consolo. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor me console, mas aí eu lembrei, e a gente tem que sempre lembrar, que Jesus falou assim, eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. Ele vai deixar conosco aqui o Espírito Santo. É nele que nós temos que recorrer. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, do 3 ao 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, em tudo isso que a gente está vivendo, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação.
nós vamos ser consolados. E a partir do momento que nós fomos consolados das nossas tribulações, do que nós estamos vivendo, nós vamos também consolar as pessoas. Você crê nisso, querido? Existe o Espírito Santo Consolador, que está aqui nessa noite para consolar o seu coração, para dizer para você: não temas, eu estou contigo todos os dias. Não precisa temer, porque eu estou com você. Você não precisa ir para bunkers. Você precisa estar debaixo das minhas asas. Lá você vai estar seguro, muito mais seguro do que qualquer bunker. Por isso que a palavra de Deus conta a história da nossa existência, do que nós iríamos viver, mas ela já tem, entre aspas, o antídoto para essas provações, para essas tribulações que estamos vivendo. Só que nesse momento nós precisamos, para enfrentarmos isso: pastor, mas eu não tenho, olha, eu sou sem forças. Você fala de Bíblia, mas eu não tenho nem força para olhar para a Bíblia, para entender que o Espírito Santo é o meu Consolador. Então, nós precisamos colocar em ação a nossa fé. Porque esses pensamentos de derrota, esses pensamentos que afligiram a minha mente esses dias, nós temos que tomar uma atitude. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então nós temos que crer em Deus nesses momentos de dificuldade e usar o nosso escudo da fé. Não, eu sei em quem tenho crido. Aí você vai citar a palavra de Deus e vai dizer para você mesmo que os céus e a terra passarão, mas as palavras de Jesus não irão passar. Alguém pode falar qualquer coisa, que você pode ser infectado, que você vai tomar. Irmãos, tem gente que está com muitos irmãos da igreja, não sai de casa, estão até hoje em casa. Muitos não vêm na igreja, tem medo, não vai nas congregações. O espírito de medo invadiu os corações. Só que nós temos muitas esperanças, nós temos muitas promessas que foram deixadas para mim e para você. Segundo Pedro 3,13 diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pastor, nesse mundo aqui está tudo destruído, não, é só injustiça. Então, eu e você, nós temos uma esperança verdadeira em Jesus, que nós vamos habitar num novo céu e numa nova terra, e lá habita a justiça. Hebreus 6,12 diz assim: para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Está aqui a receita de como nós vamos herdar as promessas: pela fé e pela paciência. Eu sei que a impaciência faz parte da nossa cultura, faz parte da minha vida. Eu sou muito impaciente, mas nós temos que esperar Deus agir. Mas Deus não agiu ainda? Não, mas vai aí que você vai utilizar a sua fé, crendo e tendo paciência para alcançar as promessas. Salmo 40, do versículo 1 ao 3 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago horrível, de uma depressão, de uma tristeza, de uma vontade de tirar a minha vida, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. E o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo nos consola. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: que da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sobre o qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você não está sozinho, o Espírito Santo está intercedendo por você, a todo momento, em qualquer área que você precise. Mas como eu disse de paciência,
às vezes Deus não responde e não age conosco de pronto. Por isso que Ele está nos ensinando a termos paciência. Nós lemos que lá em João, no capítulo 11, conta a história de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Imagine alguém que você frequentava a casa. Jesus comia a comida de Marta, devia ser uma comida gostosa. Maria fazia de tudo para Jesus. Quebrou um vaso de alabastro com um perfume muito caro e ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Então existia uma afinidade. Jesus amava Lázaro. E Maria e Marta pediram que fossem alguém avisar Jesus que Lázaro estava morrendo. Você sabe da história. E Jesus disse, olha, ele está dormindo. E os discípulos falaram, mas como assim? Eu vou ler aqui o texto. E disse, se puder mostrar o 30 para mim, por favor. João 11, capítulo 30. Dá para ser aí? Então, Jesus protelou. Jesus recebeu a notícia. E Jesus demorou mais 2 dias para chegar no local. Imagine você pede para alguém, vai lá, chama Jesus correndo depressa, porque Lázaro está morrendo. Aí chega a pessoa, e aí, você avisou Jesus? Eu avisei. Mas cadê ele? Estou na expectativa, estou vendo só você, cadê Jesus? Não, ele não veio. A gente esperou 2 dias. Por que Jesus protelou isso? Por que Jesus protelou? Olha, pois Jesus ainda... Então Jesus, depois de 2 dias, resolveu chegar até lá e... Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Estava no túmulo. Diz assim, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Continuando. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, a consolaram que Maria apressadamente se levantara e saíra, e seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É uma atitude de desespero. Ali não existia mais confiança nenhuma. Ali foi um ato de desespero. Ela se jogou aos pés de Jesus e disse isso. Continuando. Jesus, pois, quando viu a chorar, também chorando os judeus, porque muitas pessoas foram de Jerusalém até Betânia, e foram consolar Maria e Marta. E quando Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Ó, Jesus sentiu. Jesus ficou constrangido, abalado, e disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Aí levaram no túmulo. Jesus chorou. Esse é o versículo mais curto que existe na Bíblia. Você imaginou? Consegue imaginar Jesus chorando? Para alguém colocar isso na Bíblia, porque Jesus chorou muito. Jesus chorou em prantos. Isso revela o amor de Jesus por nós. Jesus tem esse sentimento muito grande por mim e por você. E Jesus chorou. Disseram depois os judeus, vede como amava. Aí foi tanto o choro de Jesus que impressionou os judeus. Falaram, puxa, ele amava demais Lázaro. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, olha só, relatando novamente que Jesus estava triste pela situação. Mas esse não é o final da história. Veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Disse, Senhor, já cheira mal, que vergonha, meu Deus.
Imagina você ter um familiar que está morto. Não, não mexe. Você sabe o que é? O Éder sabe. O Éder deve saber o que cheira um defunto. Um animal, você já viu um animal que está morto? O cheiro é muito forte. Disse-lhe Jesus: não tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Jesus está dizendo para mim e você, e para você nessa noite. Ele já não disse para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Todos nós temos algum Lázaro morto na nossa área. Fazendo uma analogia. Tem áreas que tem coisas que você acha que já morreu, que não tem como mais voltar à vida. Não tem como ressuscitar. Por isso que nós estamos falando do poder da ressurreição. O nosso Deus é um Deus que traz vida novamente, em qualquer área que você esteja precisando. Já te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Só vamos ver a glória de Deus a partir do momento que nós cremos. Você vai olhar para o túmulo, vai olhar para a coisa morta, já fedendo, já cheirando mal. Muitas coisas da nossa vida, às vezes até está cheirando mal. Você pensa, isso aqui eu nunca vou poder viver de novo. A minha casa não vai ter aquela paz que tinha. Parece que morreu aquilo. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai. Jesus sempre agradecia. Nós temos que agradecer, mesmo diante da morte. Pai, graças te dou porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor. Jesus estava falando, por que Jesus fez tudo isso? Por que Jesus demorou 2 dias? Por que Jesus fez essa oração? Ele falou, olha, eu não precisava fazer essa oração, mas eu estou fazendo essa oração para que todos que estão ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então vamos supor que Jesus, automaticamente ao receber a notícia de que Lázaro estava doente, ele fosse correndo lá e orasse por Lázaro, e Lázaro fosse curado. Seria mais uma cura de Jesus. Mas ele queria mostrar que ele era o enviado por Deus e que ele tinha um poder de ressurreição. Por isso que Jesus, isso era para mostrar a glória de Deus, a glória de Jesus. Então às vezes as coisas demoram na nossa vida. E a gente até, como Maria e como Marta, diz, poxa, mas agora não tem mais jeito, já passou o prazo, não tem mais como acontecer. Jesus disse, olha, eu tenho o poder para ressuscitar. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Outra situação de espera. Por isso que esperar, ter fé e ter paciência. O que você está precisando? O que você está enfrentando nesses dias aí que você está encontrando uma dificuldade muito grande? E hoje a palavra de Deus está me ensinando e te ensinando que nós devemos ter fé e paciência. Outra questão de paciência, olha só, paciência e humildade, porque nós somos cheios de si, né? A gente é o bonzão, e na verdade nós não somos nada. E quando nós nos humilhamos de verdade diante de Deus, Deus responde as orações. E a gente pensa que a gente já se humilhou diante de Deus, mas vamos fazer um comparativo com a mulher cananeia, lá em Mateus no capítulo 15. Conta a história de uma mulher que, consegue imaginar a situação, Jesus andando, os discípulos de volta, a multidão, e uma mulher começa a gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada. Qual foi a reação de Jesus? Eu acredito, irmão, Jesus estava de costas para ela, nem olhou para ela, ignorou. Às vezes nós somos ignorados, e a primeira reação nossa é, esquece, não quero mais saber, Deus não está me ouvindo, minha oração não é respondida. Jesus nem deu bola para aquela mulher, e os discípulos viram aquela mulher gritando, pô, Jesus, tem uma mulher aí que não para de gritar, a mulher está incomodando já. A
mulher é daqueles torcedores lá do Itaquera lá. Está incomodando já. Não vai fazer nada? Jesus não se dirigiu à mulher. Outra rejeição. Nós somos rejeitados às vezes na vida. Mas olha a atitude de fé dessa mulher. Primeiro Jesus nem deu bola para ela. Depois Jesus respondeu aos discípulos, não respondeu a ela. Disse assim, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, manda embora. Essa mulher está incomodando já. Que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse para os discípulos, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não tem nada a ver com essa mulher, ela é cananeia. Uau! O que você faria num momento desse? O que eu faria? Viraria as costas e ir embora e... esse Jesus aí não... Cadê o amor de Jesus? Mas Jesus é amor, Deus é amor. Por que Jesus se posicionou desse jeito? Para estimular a fé daquela mulher. E às vezes nós estamos numa espera muito grande, porque Deus está estimulando a sua fé e a minha fé. Ele sabe, porque no momento certo Ele pode, a qualquer momento, resolver o seu problema, dar a bênção que você precisa. Mas Ele está estimulando a sua fé e a sua paciência. Tudo é um processo, você precisa aprender. Não é de bate-pronto pedir, Deus está aqui, ó. Não. Existe um processo para a gente aprender a ter fé e paciência. E aquela mulher foi humilhada no último. Jesus não se dirigiu a ela. E aquela mulher continuou clamando, Jesus, filho da vida. E olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Então chegou ela e o adorou e se jogou aos pés de Jesus e disse, socorre-me. Sabe que muitas vezes quando nós não temos resposta de Deus, parece que o céu está de bronze, você desiste de clamar. Mas essa mulher não desistiu. E num desespero, porque era a filha dela, eu faria isso também pela minha filha. Ela se despojou de qualquer orgulho, de qualquer coisa. Ela falou, não, eu sei que Jesus pode resolver o meu problema. Eu sei que Jesus pode fazer o milagre da minha filha. Eu não aguento mais ver minha filha endemoniada. Eu quero ver ela ser curada, ser sarada. E esse Jesus tem poder. Mas Ele já me humilhou 2 vezes. Socorre-me. Só que não parou por aí. Poxa, depois disso, Jesus ia poder falar, puxa vida, que mulher de fé, olha, ele está aqui, se humilhou, vai ser abençoada. Mas Jesus continuou o processo com aquela mulher. Então ela o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, olha, meus irmãos, é um soco na cara a cada hora. Então, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Sua cachorrinha. Seria gota d'água. Mas Jesus estava fazendo um processo de fé e paciência com aquela mulher. E Deus está fazendo comigo um processo de fé e de paciência, para que nós alcancemos as promessas. Rejeitada novamente. Como é que eu vou tirar um pão que vou dar para você, que para mim você é um cachorrinho. Só que Jesus amava aquela mulher. E Jesus sabia que ela podia passar por aquele processo. E a resposta maravilhosa daquela mulher, ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Isso é o nível mais baixo de humilhação. Tudo bem, eu sou um cachorrinho. Eu sou uma cachorrinha, mas eu sei que uma migalha sua, um momento de atenção do meu Senhor Jesus, eu vou ser curado, eu vou receber a bênção que eu preciso. É esse fundamento, é esse pensamento que nós temos que ter. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Nós temos que nos humilhar.
Às vezes qualquer coisa, a pessoa mimimi, o pastor olhou feio para mim, não me cumprimentou, já sai da igreja, religioso. Eu fui na igreja lá, mas o diácono me chamou a atenção, mimimi. O que é perto dessa humilhação que essa mulher sofreu? Não é nada. E às vezes nós somos rejeitados também, nós somos criticados. Hoje em dia é muito fácil ser criticado pela internet, é muito fácil. Só que se a gente fizer um comparativo com essa mulher aqui, a gente é muito orgulhoso, a gente não quer passar pelo processo da fé e da paciência. Para nós alcançarmos as promessas, temos que ter fé e paciência e nos humilharmos diante de Deus. E o que aconteceu com aquela mulher? Então respondeu Jesus e lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Uau! Não como eu estou mandando, não, mas como tu desejas. Como é que você quer que seja feito? Como tu desejas? Você quer que Jesus fale para você do jeito que ele falou para a mulher? Seja feito como tu desejas, seja feito como você quer, mas tenha fé e tenha paciência. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nesses dias de tribulação que estamos vivendo, precisamos ter fé e paciência, sabendo que Deus cuida de nós. O salmista, falando sobre a bondade de Deus, Salmo 136 só fala disso: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai a Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. A sua bondade, o seu amor. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade, porque o seu amor dura para sempre. É isso que nós temos que ler para nós. No momento de impaciência, no momento de falta de fé, buscarmos na palavra de Deus esses recursos espirituais para que a gente continue o processo de fé e de paciência. Você vai vencer todas essas tribulações que estão acontecendo com você. Nós vamos receber um novo céu, uma nova terra. Vamos receber as promessas de Deus. Só voltando àquele versículo. Mas segundo nós, a sua promessa, aguardando os novos céus e a nova terra, que habita a justiça. Para que não vos façais negligências, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Exercício de fé e paciência. Na hora certa, Deus vai ter a resposta certa para você. Se humilhar diante de Deus. Usar como exemplo essa mulher, que se humilhou até a última instância. Não tinha mais onde se arrastar. E Deus, Jesus, lhe deu a palavra de vida. Falou: vai, seja do jeito como você quer. Nesses momentos de tribulação, nesses momentos de dificuldades que nós temos vivido, vamos exercer a paciência e a fé, para vencermos esses dias maus. A minha segurança não está em governantes, não está em exército, a minha segurança está em Jesus. E nós cremos que a igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada. Antes de acontecer qualquer coisa, a igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada. Nós não vamos passar por essa tribulação. Arrebatados, arrancados. Ah, pastor Ciro, mas como é que fala lá em Apocalipse que vai ter uma multidão? Nós cremos que é para o povo judeu. Existe um processo que é com a igreja e existe um processo que é com o povo judeu. Isso é motivo de polêmica. Tem gente que fica bravo. Você dá briga, sabia? Né, pastor Toninho? Né, pastor? Dá briga porque se você fala que você é pré, a pessoa parece que quer bater em você. Não, tem que colocar na sua cabeça, é pós, vai ser no meio da tribulação. Eu não sei, mas eu creio que nós vamos ser arrebatados antes. Então não tenha temor. A hora que o cerco estiver se fechando, a hora que a coisa não tiver mais saída, você pode ouvir a trombeta. Pará, pará.
e no piscar de olhos você vai ser arrebatado. E só vai ouvir a trombeta quem é a igreja. Então, tenha fé e tenha paciência. E fique alerta, esperando a volta de Jesus. A nossa redenção é eterna. Existe um novo céu, existe uma nova terra, no lugar onde só tem justiça. Lá não haverá choro, nem tristeza, nem depressão, nem nada, nem saudade. Não vai existir nada. Esses dias eu estava comentando com a minha mãe. Falei, mãe, só imagina como é que o pai está agora. Eu creio que o pai está com o corpo glorificado, está bonitão, está feliz. Eu creio nisso. Porque nós vamos esquecer de tudo que a gente passou nesse plano aqui, de tão maravilhoso. Pode até lembrar, mas nem vai dar bola. Então existe uma esperança verdadeira, eterna. Nós temos que cultivar cada dia mais essa esperança. Pastor, o que vai ser? O mundo vai acabar, vai vir guerra, vai vir tribulações. Coloque essa esperança. Cultive a sua fé e a sua paciência. E espere a volta de Jesus, que a qualquer momento a trombeta vai soar. Essa é a esperança que nos consola. No novo céu, uma nova... Mas tem explicação, pastor? Não tem, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não tem explicação. Não dá, não tem comparativo. Mas eu queria ficar aqui, isso é bobo. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos exercitar a fé e a paciência para alcançarmos as promessas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está consolando você nessa noite. Eu não vou mais ficar ansioso, eu não vou mais ficar desesperado. Eu quero alcançar as promessas de Deus, e para mim alcançar as promessas é através da fé e da paciência. Então eu vou continuar congregando, eu vou continuar buscando a Deus, eu vou continuar fazendo como aquela mulher fez diante de Jesus. Socorre-me! Quando você estiver em desespero, quando você estiver sem forças para continuar, você se joga nos pés de Jesus e diz, socorre-me! Deus nunca vai estar de ouvido fechado para você. Sabe que Sadraque, Mesaque e Abednego, você sabe da história? Tinha fornalha de fogo ardente e esquentaram 7 vezes mais. Sadraque, Mesaque e Abednego, acho que eles pensaram assim, não, nós não vamos nos prostrar diante de nenhuma estátua, nós vamos só nos prostrar diante do nosso Deus. Aí você pode pensar assim, a hora que eles falaram assim, eles falaram, bom, agora Deus vai agir, né? Um olhou para o outro, agora Deus vai agir, vai fazer algum movimento, porque nós provamos que nós cremos em Deus, nós demos a palavra. Aí eles estavam se encaminhando para a fornalha, aí na porta da fornalha, aquele fogo ardente, eles deviam pensar assim, não, agora Deus vai agir, tem que ser agora. Não, porque nós vamos entrar na fornalha, tem que ser agora, tem que ser já. Não, mas eles entraram na fornalha. Só que lá na fornalha apareceu um quarto homem, andando no meio junto com eles, era Jesus. Então você pode estar no meio da tribulação, no meio do fogo, mas Jesus vai estar com você. Que às vezes você pensa assim, mas Jesus tinha que ter ouvido ali, tinha que resolver a situação antes dele entrar na fornalha. Não, Deus até permite que eu e você entremos na fornalha, mas Ele vai estar junto comigo, com você. Nenhum fio de cabelo você vai se chamuscar, nem cheiro de fumaça vai ter na sua roupa. Então nós temos que nos revestirmos da fé, pensarmos, meditarmos na palavra de Deus para vencermos esses dias, exercitando a fé e a paciência, buscando a Deus, se humilhando diante de Deus. Ah, pastor, eu não sei, as coisas não acontecem para mim, me dá oração, ora por mim. Por que você não ora por você? Por que você não se fecha no seu quarto e busca Deus? Por que você não clama por socorro? Ah, eu quero que façam por mim. Não, Deus quer um relacionamento comigo, com Ele e com você, pessoal. Ele quer que você passe pelo processo para você entender esse relacionamento de pai com filho. Talvez nós não consigamos as coisas porque a gente não clama. Jesus falou sobre a parábola do juiz, o juiz severo, o juiz mau, o juiz injusto. E tinha uma viúva que pedia toda vez lá para ele. Ele falou, essa mulher, não vou dar bola para essa mulher, nunca vou. Mas de tanto que ela insistiu, esse juiz mau, esse juiz injusto, viu a causa daquela viúva. Quanto mais o nosso juiz, que é juiz bom. Então tenha fé e paciência. Continue clamando para o juiz justo, que ele vai responder a sua oração.
Pai Celestial, nós te agradecemos, Jesus, porque o Teu Espírito Santo falou conosco nessa noite. Não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. Temos que exercitar a nossa fé e nossa paciência para alcançarmos as promessas. Porque o Senhor não está dormindo. O Senhor estava dormindo no barco e aquela tempestade deixou os discípulos preocupadíssimos, achando que ia morrer, mas o Senhor, com uma simples palavra, com toda a autoridade, acalmou aquela tempestade. O Senhor não dorme. O Senhor está no controle de todas as coisas. Cuide do coração de cada um, Jesus. E nós possamos colocar em prática a nossa fé e a nossa paciência. E nos humilharmos diante de Ti. E termos uma esperança eterna, uma esperança de que vamos morar para sempre contigo. Mas que já nessa terra o Senhor cuida de nós. O Senhor estará ao nosso derredor. Mesmo quando achamos que o Senhor não está nos ouvindo, o Senhor está cuidando de nós. Mas o Senhor quer que nós passemos pelo processo de aprendizagem de ter fé e ter paciência. Cuida da tua igreja em nome de Jesus.